boa tarde, bom dia ou boa noite para todos que estão participando, todos e todas que estão participando. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite da rede, do Arnaldo em particular. Prazer compartilhar a fala com a professora Sara, né? Estamos aqui próximos, porque eu estou em Portugal nesse momento, estou em Porto também. Eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar. Eu fiz uma breve apresentação para a gente poder, só para me guiar um pouquinho nessa minha fala. Bom, então, novamente queria agradecer ao professor Arnaldo e à rede como um todo por me convidar para fazer essa fala. Eu vou dar um nome para essa minha apresentação de competências digitais, reflexões para a formação de professores, principalmente focando aí nos aspectos das inteligências artificiais, que eu acho que é o tema da mesa, eu acho que é o foco que eu vou dar para essa fala, e é também um pouco daquilo que eu tenho investigado nesses últimos meses de atuação aqui no meu pós-doutorado na Universidade do Porto, e já tenho trabalhado com alguns outros alunos. Bom, eu acho que a gente tem que, primeiramente, rapidamente, né, para não estender muito, até porque isso tem documentado em vários documentos, vários relatórios oficiais, mas qual que é a ideia que a gente traz por trás de competências digitais? E aqui eu coloco um D a mais, porque são competências digitais docentes que eu estou falando. Então, existem as competências digitais amplas, né, da população como um todo, e existem as competências digitais docentes ou voltadas para a educação, e é nelas que eu quero me ater um pouquinho mais nesta minha fala. Então, nós, como docentes, né, dentro de um sistema educacional, nós temos ah, o uso, né, de diferentes recursos, né, sejam eles ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, Classroom, ou ambientes específicos, dependendo da instituição, ambientes colaborativos, ambientes de videoconferência, como esse que nós estamos, sistemas de análise de dados, seja na manipulação do preparo das nossas atividades docentes, ou no próprio tratamento da informação oriunda de avaliações dos nossos estudantes, tradutores automáticos, enfim. Nós temos um conjunto de recursos digitais, incluindo nesse momento as inteligências artificiais, que são possíveis de serem utilizados. Em alguns casos, desejáveis de serem utilizados, em outros casos, apenas possíveis, ou, é claro, dependendo da situação, existem casos que a gente não tem a possibilidade ou nem o desejo de utilizá-los. E diante disso, a gente precisa entender como que a gente pode, não apenas em termos de conhecimentos profissionais, mas também em termos de competências digitais, fazer o melhor uso desses recursos. E é nisso que eu me atenho, né? Como que a gente conecta a ideia de conhecimento profissional do professor, né? Essa carreira tão específica que existe um conhecimento de conteúdo, existe um conhecimento pedagógico e existe agora um conhecimento tecnológico, com a ideia de competências digitais. Bom, acho que primeiramente a gente pode pensar quais são as diretrizes que a gente tem para as competências digitais. Eu tenho como base, né, ou tomo como base, os diferentes reports, ou diferentes relatórios que têm sido lançados pela União Europeia, porque eles acabaram sendo os pioneiros no lançamento de guias relacionados às competências digitais, e todos os outros que surgem, América do Norte, América Latina, a Ásia e outros continentes, acabam tendo por base esses guias da União Europeia. Então, por exemplo, existiu o relatório de competências digitais para os cidadãos, publicado pela União Europeia, pelo Comitê de Pesquisa Europeu, e depois esse relatório recentemente incorporou o uso de competências digitais para o uso das inteligências artificiais. Então, é o Digicomp, que está na sua versão 2.2. Existem outros relatórios ou outros documentos também vinculados ao uso de inteligência artificial em currículos da educação básica, por exemplo, esse K12 AI Curricula. E existem guias para o uso da inteligência artificial em educação. Ou seja, se a gente procurar nas bases de dados, a gente tem um conjunto de documentos que não apenas definem as competências digitais, como também, digamos assim, direcionam possibilidades de uso. Nenhuma dessas possibilidades é uma possibilidade que
dita regras específicas, olha, tem que fazer dessa maneira, tem que fazer dessa outra maneira. Não, são guias, né? O que que a gente precisa compreender desse campo teórico chamado competências digitais para que a gente possa incorporar dentro da educação. E acho que talvez boa parte dos participantes que estejam assistindo conhecem essa figura, ou já teve contato, ou já teve familiaridade com essa figura, que são as 6 áreas das competências digitais que a gente tem, né? E dentro dessas 6 áreas, a gente tem um conjunto de competências para cada uma delas. O slide seguinte é uma sistematização dessas 6 áreas, e eu separo essas 6 áreas em 3 grandes blocos, né? Um bloco, aqui a gente está falando especificamente das competências para a educação, tá? Então, nos guias, né, da União Europeia, a gente tem guias para competências digitais para a indústria, competências digitais para empresas, da área X, da área Y, da área Z, competências digitais para instituições de ensino. Esse daqui é o guia de competências digitais para a educação, ou as competências, as áreas que estão abarcadas nesse campo. E aí eu separo em 3 blocos, né? Esse primeiro bloco de engajamento profissional, ele tem a ver mais com a relação do professor com os pares e a relação do professor com a instituição de ensino. Então, a gente tem como competências a comunicação organizacional, a colaboração profissional, como que a gente usa os recursos digitais de modo a colaborar profissionalmente com outros sujeitos dentro da nossa esfera educacional, como que nós, docentes, fazemos a prática reflexiva com o uso de recursos digitais e assim por diante. O segundo bloco é um bloco que tem a ver com a prática pedagógica. Então, nós temos os recursos digitais e nós precisamos ter um conjunto de competências, segundo esse documento, que faz com que a gente possa incorporar esses recursos digitais de uma maneira potencializadora na nossa prática pedagógica. Então, o item 2 é a seleção de recursos educacionais, a criação e a modificação de recursos educacionais digitais, a manipulação, a proteção e o compartilhamento de dados dentro desses recursos, processos de ensino-aprendizagem, que seria o tópico 3, processos de avaliação e processos de empoderamento de estudantes. Então, tudo isso já é um tópico mais direcionado para a prática em sala de aula e para articulação de planejamento de ensino, avaliação de ensino, utilizando recursos digitais. Então, quais são os domínios, as competências que nós, professores, precisamos ter para trabalhar com esses recursos digitais em sala de aula? E o terceiro bloco, né, que seria o item 6, a área 6, seria algo relacionado a como não apenas trabalhar com as competências digitais, mas como ensinar os nossos estudantes o que são competências digitais e ensiná-los a serem competentes digitais. Então, por exemplo, como os estudantes se comunicam dentro de um ambiente virtual, quais são os perigos que eles têm que ter, quais são as responsabilidades, como eles resolvem problema. Então, tudo isso está relacionado a ensinar o digital para os nossos estudantes, de modo a ter uma literacia informacional também desenvolvida nas nossas práticas de ensino. Legal, acho que esse é um marco teórico, digamos assim, no qual eu me baseio em relação às competências digitais. Eu trabalho com formação de professores. Dentro do cenário da formação de professores, eu trabalho especificamente com o desenvolvimento de conhecimentos profissionais. Então, conhecimentos específicos da área, conhecimento do conteúdo, da química, da física, da história, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos de contexto. Como que eu conecto, ou qual foi a ideia que eu busquei para conectar o domínio dos conhecimentos profissionais com o domínio das competências digitais? Aqui era só uma ilustração, né, de algumas competências digitais, depois a gente pode voltar com mais calma aqui, né, mas só ilustrando algumas das competências. Mas como que eu conecto essas 2 áreas, de conhecimentos profissionais com as competências digitais? Bom, aqui na Europa como um todo, houve, há um certo tempo, um diagnóstico, das competências digitais, e com base nesse diagnóstico ocorreu uma formação para as competências digitais, e recentemente atualmente está acontecendo um acompanhamento do desenvolvimento dessas competências digitais com professores. Então, por exemplo, em Portugal, você teve um questionário diagnóstico chamado Check-in. Esse questionário foi implementado com um grande número de professores que responderam, e aí, bom, qual é o nível de competência digital desses professores?
partindo desse diagnóstico, o que podemos fazer para trabalhar, para aumentar o nível de competência digital. Então, faz-se a formação e a ideia é evoluir do nível de menor competência digital, que é o A1, até o nível C2, seria o nível de maior competência digital, sendo o mais, sendo o adequado que os professores cheguem ao nível pelo menos B2 ou C1, tá? Então, avançar até o nível B2 ou C1. Então, o que que eu pensei? Bom, eu preciso compreender como esse processo está sendo feito para poder articular com a área de formação de professores. Então, eu fiz um levantamento de dados absurdo, absurdo no sentido de eu peguei todos os documentos que eu consegui acesso sobre esse processo de formação de professores que aconteceu aqui, especificamente em Portugal, né? Poderia ter pego de outros países, poderia ter expandido para outros países, mas já foi um volume muito grande de documentos. E também peguei os artigos e reportes que foram publicados nos últimos 10 anos sobre competência digital e formação de professores, sobre o trabalho com formação de professores para o desenvolvimento de competências digitais. Então, eu peguei todos esses documentos e fiz uma análise documental desses documentos, categorizando e utilizando como referenciais o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o conhecimento que é e o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, que são dois domínios teóricos da área de formação de professores, que dizem mais ou menos o seguinte: existem conhecimentos específicos que precisam ser integrados para que o professor tenha um conhecimento profissional adequado para trabalhar em sala de aula. E eu juntei esses domínios de conhecimento teórico com as competências digitais, buscando fazer articulação. O que que os documentos formativos trabalham em termos de conhecimento profissional, que pode ser articulado também com as competências digitais? E aí eu chego nesse quadro que está à direita do slide, que ilustra o seguinte: por exemplo, AK, conhecimento sobre avaliação. O conhecimento sobre avaliação, dentro dos documentos e dos artigos todos que eu li, ele se linka a algumas competências digitais específicas. Ou seja, no curso de formação oferecido para os professores aqui, toda vez que um documento falava de conhecimento de avaliação, ele citava implícita ou explicitamente alguns domínios das competências digitais. Por que que isso serve ou por que que isso me interessa? Bom, conhecimento de avaliação, eu trabalho na minha disciplina, por exemplo, de didática para o ensino de química no Instituto de Química da Unicamp. Eu posso, então, pegar esse conhecimento sobre avaliação e a forma como eu trabalho ele e buscar tentar incorporar as competências digitais que são possíveis. Por exemplo, a competência A2, a competência B3. Então, a partir desse momento, a minha intenção, depois da construção desse quadro teórico, é olhar para as disciplinas onde eu trabalho conhecimento pedagógico ou conhecimento de currículo, que são da base de conhecimento profissional, e tentar incorporar as competências que, por essa análise, eu vi serem possíveis de serem trabalhados. Então, por exemplo, conhecimento do conteúdo, eu trabalho na química geral, né, que é uma disciplina. Mas conhecimento do conteúdo é possível de se trabalhar também a competência 4. Então, eu vou olhar para o meu planejamento de ensino e vou tentar incorporar essa competência, práticas que desenvolvam essa competência. Conhecimento de avaliação, eu trabalho na disciplina de didática, no ensino de química, ou seja, disciplina de formação de professores. Conhecimento de avaliação está linkado com a competência A2, B3, então eu vou tentar, na minha prática, incorporar estratégias que visem também o desenvolvimento, além do conhecimento de avaliação, das competências específicas que eu identifiquei nesse estudo teórico. Então, só para dar um exemplo prático, né? Conhecimento de avaliação. De novo, trabalho em disciplinas como didática para o ensino de química, em que eu falo para os alunos, olha, existem vários tipos de avaliação, avaliação é um processo, existe avaliação diagnóstica, processual, sumativa, a avaliação não deve ser aplicada só no final, existem modelos, tudo mais. Então, essa é a parte do conhecimento pedagógico. Do ponto de vista da química, eu trabalho que a avaliação, do ponto de vista químico, tem que considerar os níveis de conhecimento químico, macroscópico, microscópico e simbólico. Estou trabalhando, integrando o conhecimento do conteúdo. Mas eu verifiquei no meu estudo teórico que dá para eu trabalhar, por exemplo, a personalização da aprendizagem a partir
da competência digital B5. Então, utilizar tecnologias digitais para dar respostas às necessidades de aprendizagem dos alunos, permitindo-lhes avançar em diferentes níveis e velocidades, seguir percursos e objetivos de aprendizagens individuais. Olha, gente, nós sabemos dos aspectos das teorias pedagógicas e da prática pedagógica que os estudantes aprendem de forma diferente. Cada um tem o seu ritmo. E é por isso que a gente pensa e desenvolve estratégias que são específicas ou diferenciadas. A gente trabalhar uma mesma estratégia para um conjunto amplo de estudantes, a chance de estudantes aprenderem mais e outros estudantes aprenderem menos é grande. Então, a gente procura diversificar as estratégias de modo a alcançar, a personalizar o ensino. Será que é possível fazer isso utilizando recursos digitais? Bom, a ideia é que sim. Então, eu tenho alguns recursos digitais que são possíveis de serem utilizados para trabalho com a especificidade da aprendizagem de cada estudante. Para fazer isso, eu preciso, então, compreender esses recursos para saber fazer uso adequado desses recursos. É nesse momento que, na minha prática da didática, para o ensino de química, como docente formador, eu vou tentar implementar esses recursos, mostrando para os alunos a potencialidade desse caminho digital. Claro, como eu falei lá no começo, eu posso ter ambientes em que não seja possível a implementação de recursos digitais. Isso não impede que eu não conheça os recursos digitais. A ideia é, eu conheço os recursos digitais, sou competente digital e eu posso utilizá-los ou não, isso a depender do meu ambiente de ensino, do meu contexto, porque conhecer o contexto também é uma prática, também é um conhecimento profissional. Mas acho que dentro dessa esfera digital que nós nos encontramos, conhecer o digital, ser competente digital, vai fazer com que a gente tome a decisão de utilizá-lo ou não, a depender do nosso contexto de atividade. Então, esse é um exemplo, né, de prática, pelo menos pensada teoricamente. E aí, do ponto de vista, o que está sendo desenvolvido? Bom, então a gente vai pegar essas perspectivas e, então, transpô-la para disciplinas relacionadas à formação de professores. Então, eu vou pegar na disciplina de problemas para o ensino de química, na disciplina de didática, na disciplina de tecnologias educacionais e tentar incorporar os conhecimentos profissionais que já são trabalhados, tentar incorporar aos conhecimentos profissionais que já são trabalhados as competências digitais, buscando essa formação, digamos, mais ampla, não só para o domínio da prática profissional, mas para o domínio da prática profissional com o uso de recursos tecnológicos. E aqui, para fechar minha fala, e aí a gente abre a discussão e abre a conversa, podemos responder perguntas e conversar a respeito. Eu trago dois, talvez três exemplos de possibilidades, né? Aqui eu tenho uma figura, tá? Quem não é da área de química não se assuste, não tem problema nenhum, isso é só um exemplo. Mas esse é uma figura de uma anotação de um estudante de graduação, de um estudante de pós-graduação, sobre uma disciplina de química orgânica do nível superior, né? O estudante é um aluno de doutorado meu e ele está fazendo uma investigação com inteligências artificiais. Eu estou usando o exemplo dele. A gente pegou essa anotação e a gente tem a seguinte hipótese: será que uma inteligência, um sistema de inteligência artificial conseguiria interpretar as informações presentes nessa figura que está manuscrita e cheio de simbolismo químico e responder perguntas sobre isso? Então, a gente criou um chatbox dentro de um sistema de inteligência artificial e perguntou para o chatbox: olha, eu fiz essa anotação em sala de aula, mas eu não sei bem, eu não me recordo muito bem do que se trata. Você poderia me ajudar a entender? E aí a gente fez o upload dessa imagem, dessa foto. E aí o sistema de inteligência artificial explicou não apenas o que está descrito, não apenas descreveu, mas explicou o que estava na anotação. E aí tem gente que pode falar, mas isso vai substituir o professor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, por exemplo, isso pode servir como um chatbox para o aluno tirar dúvidas no momento que ele está
fora de sala de aula ou fora do contato com o professor. Por exemplo, nós temos, quando a gente trabalha com metodologias ativas, a ideia de metodologia ativa é que a gente fique menos tempo com aulas expositivas, né, e mais tempo com os alunos trabalhando intelectualmente ativos. Então, a gente, no momento de sala de aula, a gente discute problemas, a gente discute questões, levanta tópicos a serem estudados, depois os estudantes vão para campo, né, seja um campo virtual, seja um campo real, e vão buscar informações. Muitas vezes, nessa busca de informações, surgem algumas dúvidas. E ele não tem o contato direto com o professor simultaneamente, mas, eventualmente, ele poderia utilizar um chatbox criado dentro da disciplina para sanar as dúvidas instantaneamente e conseguir progredir nos seus estudos. Então, essa seria uma possibilidade. Para fazer isso, eu preciso, primeiro, que o professor saiba utilizar o sistema de inteligência artificial, que o estudante saiba utilizar o sistema de inteligência artificial e que as orientações dentro desse sistema de ensino, utilizando a metodologia ativa e esse recurso tecnológico, sejam muito bem claras. Então, é por isso que eu busco trabalhar a formação de professores ou irei buscar trabalhar a formação de professores para o uso das inteligências artificiais como um dos artefatos para o desenvolvimento e articulação entre conhecimentos profissionais e competências digitais docentes. Um outro exemplo que é parecido com o que a professora Sara comentou, de ensinar os estudantes a perguntarem e, ao mesmo tempo, interpretarem as informações geradas pelos sistemas de inteligência artificial. Aqui é um trabalho que acabou de sair nos anais de um evento que ocorreu aqui em Braga, em que a gente questionou as inteligências artificiais no sentido de elas gerarem imagens representativas dos modelos atômicos. Estou dando exemplos da área de química porque é a minha área, mas isso pode ser feito para outras áreas de conhecimento. Então a gente falou, ó, gere uma imagem que seja um modelo representativo do átomo proposto por John Dalton, para o átomo proposto por Thomson, para o átomo proposto por Rutherford e por Bohr. E a gente percebeu que os sistemas de inteligência artificial não têm a menor capacidade de gerar informações adequadas, imagéticas nesse caso. Todas as imagens, por mais bonitas que elas pareçam, elas estão completamente erradas. Ah, então significa que nós não podemos utilizar esse sistema? Não. De repente a gente pode utilizar esse sistema como uma problematização. Olha, encontre o erro, vamos discutir o que que essa imagem está representando, vamos comparar essa imagem com o modelo real, com o modelo que a gente julga correto do ponto de vista científico. Enfim, dá para se trabalhar um conjunto de dados. Então, é como se esse prompt inicial fosse um problema a ser discutido em sala de aula. E ao mesmo tempo que eu gero esse problema a ser discutido em sala de aula, se o estudante usa o sistema de inteligência artificial e aprende que o sistema de inteligência artificial tem erros em alguns momentos, eu também estou ensinando ele aspectos vinculados às competências digitais, que é como utilizar sistemas e como se proteger de erros que podem ser gerados por esse próprio sistema. De novo, para fazer esse uso, eu preciso, como professor, ter o domínio ou ter minimamente conhecimentos vinculados ao uso desta tecnologia emergente, no caso, a competência digital. Eu citei dois exemplos de inteligência artificial porque a mesa é especificamente sobre inteligência artificial, mas essa formação que eu estou defendendo e estou tentando propor, ela não se restringe a sistemas de inteligência artificial, né? Eu tenho trabalhado também, né, juntamente com a professora Carla Moraes aqui da Universidade do Porto, com sistemas de experimentação automatizada. Então, a gente pega um experimento clássico da química e tenta trabalhar a automatização dele, ou seja, tenta colocar circuitos e sensores para fazer medições, recolher dados em planilhas eletrônicas de forma automática, para que os estudantes tenham um contato com uma tecnologia que não é uma inteligência artificial, mas é uma tecnologia digital, com um pouquinho de sistema de programação, e possam então conhecer minimamente esse outro conjunto tecnológico. Da mesma maneira, isso envolve o desenvolvimento de conhecimentos do conteúdo, pedagógicos, ou seja, de como utilizar isso em sala de aula, tecnológicos,
da própria tecnologia em si e também sistemas vinculados às competências digitais, né? Como tratar dados, como compartilhar dados, uma vez que eu gerei esse conjunto de dados, como que eu vou compartilhar ele na rede de maneira segura? Como que eu vou permitir acessos? Como que eu vou limitar acessos? Tudo isso tem relação com o digital e com as competências que nós precisamos saber para utilizar, no caso, a rede mundial de computadores, a internet. Tá? Então, aqui busquei trazer um pouquinho das definições, um pouquinho desse estudo teórico-prático que eu fiz e um pouquinho de como esse estudo teórico-prático tende a se desdobrar futuramente nas práticas de formação de professores específicas com as quais eu atuo. E aí eu deixo meus agradecimentos, deixo meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, e fico disponível para a gente conversar, aceito críticas, sugestões, acho que é importante o diálogo, porque estamos falando de algo recente e que a princípio parece inovador, mas ao princípio tem muitas questões éticas envolvidas, então fico à disposição. Gildo, muito obrigado também. Queria agradecer a sua apresentação. E agora, né, essa mesa aqui, infelizmente, por conta das dificuldades de comunicação, estamos sem contato com a professora Sara e a professora Sônia, que também estava prevista para cá, não conseguiu fazer conexão com a gente. Enfim. Então, a gente vai para o debate aqui, Gildo, e eu vou começar a passar algumas questões para você e a gente vai discutindo, enfim. Nós temos várias questões que estão no chat. É bom lembrar, antes de passar para as questões, que as mesas 2 e 3, esperando que não tenhamos tantos problemas como tivemos agora nessa mesa, é, vão continuar, né, com links diferentes. Então, vocês têm no site do EA2 os diferentes links para mesa 1, mesa 2 e mesa 3, ok? Então, Gildo, aproveitando aqui que você é um professor experiente na formação de professores, né? Acredito que a questão da Janete, ela é bem interessante para a gente debater, né? Porque nós temos vários professores e várias professoras que atuam na educação básica e que também estão inscritos e presentes aqui. E a gente agradece a inscrição, a presença, para a gente pensar no debate. E a questão da professora Janete é a seguinte: gostaria de saber o que os professores acham do uso de IAs no ensino médio. Está muito difícil de trabalhar aqui em São Paulo com um governo que disponibiliza IAs para todos, para os alunos indiscriminadamente. Gildo, o que você pensa sobre isso? Ah, bom, eu acho que primeiramente comentar, não, a gente não pode deixar de comentar da insensatez do governo em querer utilizar a IA para planejar aulas, já não se basta a substituição absurda que se fez do material didático pelos slides fornecidos, sabe-se lá por quem, para os professores, mas é absurdo você pensar que uma IA pode planejar a aula, né? Então, não, quer dizer, poder ela pode, vai ficar bom? Não, não vai. Vai ficar. Primeiro porque professor precisa conhecer contexto, professor, cada cenário, cada contexto tem a sua especificidade, e dentro de cada contexto a gente tem cada aluno com a sua especificidade. Então, é impossível você criar um sistema único de ensino para todos, né? Então, não dá para a gente pensar um sistema em que sistemas de inteligência artificial vão produzir conteúdo de aula, vão produzir planejamentos de aula de forma adequada. Entretanto, a gente não pode negar que existem tecnologias que são potencializadoras para serem incorporadas em sala de aula, obviamente com a mediação do professor, né? Então, o professor vai utilizar, como eu citei dois exemplos aqui do uso das inteligências artificiais. Eu acho que existem dezenas de outros exemplos possíveis de você utilizar. Mas a mediação do professor é importante. Você precisa trabalhar o conteúdo de certa maneira, e o sistema de IA pode servir para você gerar outros conteúdos, acessar outras formas de acesso aos conteúdos. Então, você tem possibilidades, né? Mas a presença do professor, seja como expositor, seja como mediador, seja como
transformador nesse sistema permanece como constante. E, e só tocando em mais um ponto, parece-me que o governo estadual está entendendo, como já está entendendo há 20 anos de governo, desculpa, há 20 anos de PSDB no governo do estado de São Paulo, por exemplo, que a IA, assim como outras tecnologias, pode substituir o professor, né? E isso não vai acontecer, né? Nenhuma outra tecnologia substituiu, nem as inteligências artificiais vão substituir. Então, essa busca pela precarização do professor, ela perpassa não só as inteligências artificiais, como já perpassou várias outras tecnologias, vários outros recursos e tudo mais. Então, essa é só mais uma tentativa do governo, que eu acho, de precarizar a profissão do professor, através de um sistema que a gente conhece pouco ainda, mas tem estudado. Então, a minha posição é mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que é uma tecnologia possível de ser utilizada, mas jamais como uma possibilidade de substituição ou se- substituir o pensamento profissional, o conhecimento profissional do professor. Hildo, só fazendo coro a você, né? Eu acho que a gente encontra em vários projetos de políticas públicas essa idealização de um padrão de educação para todo mundo, né? E a IA seria, vamos dizer assim, a panaceia para resolver as diferenças vamos dizer assim, entre distintas formas de trabalhar em distintos contextos educacionais, certo? Bom, aqui na sequência, Gildo, deixa eu te passar uma outra questão. Tem comentários também, mas a Renata Moraes, que se identifica aqui como pertencente à Unesp Araraquara, pergunta: há algo a respeito em andamento para os cursos de graduação? Passo a palavra para você, Júlio. É, Renata, ao meu conhecimento, não. Tá? Então, o que eu, essa proposta que eu descrevi na minha apresentação de fazer uma estruturação teórico-prática entre os domínios de conhecimento profissional com os domínios da competência digital, para então buscar olhar para isso e tentar inserir nas disciplinas de graduação, é algo que eu não vi em outros locais, né? E é por isso que eu estou tentando propor, né? Exatamente porque eu vejo que o trabalho com tecnologias é importante, não é exclusivo, mas é importante. O trabalho com tecnologias voltadas às competências digitais s- acabam tomando notoriedade nesse processo, então eles precisam ser trabalhados na formação de professores. Mas eu não conheço isso dentro de outros cursos ou de outras perspectivas para ensino de graduação. Talvez o que exista em alguns casos, por exemplo, a gente tem disciplinas de tecnologias para a formação de professores, disciplinas de tecnologias educacionais, e aí indiretamente algumas dessas competências sejam trabalhadas, mas elas não são trabalhadas de maneira explícita. Olha, estou trabalhando essa competência. Talvez até porque pelo caráter recente do termo, né, da ideia de competências digitais. Então, a ideia das competências digitais elas surgem já há um tempo atrás, mas elas ganham mais força a partir de 2015. Então, com os relatórios mais fortes da União Europeia e enfim, talvez por esse caráter recente, a gente ainda não tenha incorporado tão fortemente nos currículos de formação, das diversas áreas na graduação. Então, eu não conheço propostas nesse nível. Nem Gildo, também para a educação básica, né? Então, tá, desculpa, Gildo, eu te cortei aqui, não, pode mas falar, acabei. Seguindo aqui, tem um comentário, né, da Suelen Ferreira. Sou do Brasil, a maioria das escolas não possui estruturas suficientes para as aulas simples de informática. Incorporar a IA na estrutura escolar seria uma grande evolução, é propor e capacitar. E aí, já aproveitando, eu trago a Alexandra Anjos, que diz o seguinte, né? As CDC são excelentes, mas quando os alunos que não estão conectados
por não possuírem? Como é que fica? Acho que essa que é a questão, não está muito clara aqui no meu recorte colo, né? Como é que ficam esses estudantes, né, Gildo, de conexão, né? A questão da conexão. É, é Alexandra, né? O nome? Isso, isso. Alexandra, como eu comentei, existem contextos em que a gente não vai conseguir utilizar tecnologias e não vai conseguir utilizar o digital, né? Então, ou às vezes a gente vai optar por não utilizar a tecnologia ou não utilizar o digital. Ah, eu, por exemplo, utilizo muito ainda giz e lousa, né? Eu trabalho com tecnologias, utilizo em sala de aula, mas por vez ou outra eu vou para a sala de aula e dou uma aula com giz e lousa, porque eu acho que em alguns momentos é preciso. Então, em alguns momentos não é possível, em alguns momentos não é necessário, em alguns momentos a gente não quer, porque a gente adota outra prática que a gente avalia que é mais adequada para o aprendizado naquele momento. Então, o fato da gente muitas vezes não ter alunos conectados é um limitador para o uso de tecnologias, e aí a gente tem outras estratégias que são possíveis nesse caso, né? A gente não, com o uso das tecnologias, a gente não dispensa estratégias de ensino como experimentação, ou como sala de aula invertida, ou como problematização, ou mesmo como aula expositiva. A gente, na verdade, tem um rol de estratégias possíveis de serem utilizadas. Mais um ponto que eu acho importante destacar é, ainda que nós tenhamos sistemas que, em que haja ausência de conectividade, isso talvez não deva ser um impeditivo para que nós aprendamos a utilizar as tecnologias, né? Porque eu penso que em algum momento a gente vai se deparar com sistemas em que o digital estará presente, e a gente tem que ter a opção de utilizá-lo ou não utilizá-lo, e para a gente optar por utilizar ou não utilizar, talvez conhecer, ter o domínio seja importante. Então, respondendo de maneira um pouco mais direta a sua pergunta, existem sistemas em que a gente não tem possibilidade de utilizar tecnologias, né? Mas isso não impede que a gente aprenda sobre o uso das tecnologias para desenvolver. Talvez a gente precise aprender outras coisas, mas para trabalhar nesses sistemas. Bom, obrigado, Gildo. Na sequência aqui, não faltam questões, viu, Gildo? E alguns comentários, antes de falar de questão, pedindo para você disponibilizar os slides, aí você Tá. vê Eu vi essa. aqui no YouTube também que alguém perguntou sobre isso, sobre disponibilizar os slides. Depois eu mando uma lista pro. Eu posso mandar os slides, né? Mas nesses slides não tem as referências, mas eu mando uma lista de documentos, dos documentos que eu utilizei, né? E tem lá todos os relatórios da União Europeia, relatórios da América Latina, os mais de 200 artigos que eu analisei. E aí fica disponível para o pessoal dar uma olhada. Bom, obrigado pela sua gentileza aí de compartilhar com todo mundo. Então, você já atende alguns comentários ou questões, mas a Cristine, por exemplo, pergunta o seguinte: professor, por gentileza, você pode repetir qual documento é a fonte desse gráfico que você desenhou com as competências da educação? O Marco Aurélio, por exemplo, comenta aqui: depois gostaria que o professor mencionasse as referências desse trabalho e que ele menciona e desenvolve juntando os documentos. Então, a questão da Cristine sobre qual é o documento fonte desse gráfico que você desenhou as competências da educação. Peraí, já vou pegar o nome agora. Ok. Enquanto isso, aqui eu vou trazer alguns comentários, né? Por exemplo, Alexandre, na minha opinião, professores que utilizam IA ficam dependentes dela e, na falta dessa, ficam inertes em sala de aula, né? O Álvaro, penso que existe um atropelo sobre as competências dos estudantes, principalmente na educação básica, pois muitos não conseguem cumprir as competências de leitura e interpretação básicas, né? E depois desses comentários, eu trago para você aqui, Gildo, a questão da Eliana. Sobre o uso de IA nos processos de avaliação, poderia retomar as possibilidades? Tá. Só colocar aqui no. Ok, Eu vou clicar no chat e aí. Opa, mandei direto para a Ângela, peraí. Aí ok, vocês compartilham obrigado. no YouTube.
Obrigado, Gildo. O, esses são os dois. é, A gente já compartilha isso no YouTube para as pessoas terem acesso, tá bom? Acho que o segundo documento que eu compartilhei com vocês é o relatório de 2018, que traz essa figura que eu utilizei, das competências digitais, as figuras que eu utilizei das competências digitais docentes. Certo. Aí, meu, com base nesses dois documentos que estão compartilhados, se você for nas referências, você vai achando os diferentes outros documentos, mas de toda maneira, como eu prometi, eu compartilho todas as referências que eu utilizei para construir o estudo teórico. A pergunta é sobre aspectos da avaliação, né? Isso, é. Poderia retomar as possibilidades, né, sobre os processos de avaliação com o uso de IAs? É, como que é o nome de quem perguntou? Desculpa, só para... É a Eliana, desculpa, eu falei muita coisa ao mesmo tempo. Eliana. Eliana, então, nesse estudo, né, eu identifiquei algumas possibilidades da utilização de competências digitais e, e eu não consigo te reportar, assim, quais são as várias outras possibilidades para a gente trabalhar com avaliação no sistema de IA. Mas eu vou comentar duas possibilidades que a gente tem é, planejado e investigado, né? Uma delas é essa criação de chatbox, né? Então, o que que é um chatbox? É um sistema de pergunta e resposta. Então, você pode, por exemplo, dentro do ChatGPT, você cria um chatbox particular da disciplina que você ministra. Então, ó, chatbox de química geral. E aí você pode abastecer esse chatbox com materiais que você quer. Então, eu vou falar assim, ó, vou carregar lá o PDF do livro de química geral que eu uso e vou falar para o ChatGPT, aprenda esse conteúdo. Ele vai aprender o conteúdo e eu posso, por exemplo, falar para que os meus alunos, caso eles tenham dúvidas e eu não esteja disponível no momento, para eles entrarem nesse chatbox e fazerem perguntas. Isso é um sistema de avaliação, na verdade, em que você está acompanhando, você consegue ter o acesso às perguntas que os alunos fazem, às respostas que o chat dá, avalia, e você consegue, de certa maneira, monitorar quais são as principais dúvidas que os alunos estão tendo, e muitas vezes eles não têm condições de fazer em sala de aula, porque o tempo é curto. Com base nessas dúvidas, você pode tirar um diagnóstico e trabalhar essas principais dúvidas em sala de aula. Essa seria, por exemplo, uma possibilidade de uma avaliação diagnóstico, de uma avaliação formativa que vai acontecendo ao longo do processo, né? Então, esse é um sistema possível, né, que a gente tem investigado. E aí eu acho que dentro dos sistemas de inteligência artificial, cada contexto vai direcionar uma possibilidade diferente para o uso das inteligências artificiais. Esse foi um dos exemplos eu- que a gente tem aplicado aqui. Em termos de competências digitais, para avaliação, principalmente a avaliação, em termos de o conhecimento relacionado à avaliação, o que eu notei dentro dos estudos teóricos é que principalmente as competências de monitoração e acompanhamento personalizado, essas duas competências são as competências que mais se linkam ao tópico conhecimento sobre avaliação. Ou seja, é onde o sistema. Existe uma grande possibilidade da gente acompanhar de uma maneira mais rápida o desenvolvimento dos alunos e mais personalizado o desenvolvimento dos alunos com sistemas tecnológicos, né? Então, seja um sistema de IA ou seja um sistema como um Google Forms, alguma coisa do tipo. Por quê? Se você faz um questionário no Google Forms, você consegue gerar gráficos automaticamente de respostas, e aí, com base nesses gráficos, você trabalha os conteúdos mais deficitários dentro da aprendizagem. O sistema de IA permite fazer a mesma coisa e, ao mesmo tempo, ele permite dar um relatório. Então, esses sistemas de acompanhamento, ou seja, uma avaliação diagnóstica barra formativa, acho que são os que mais se aproximam, pelo menos, do que eu tenho notado das minhas leituras e dos trabalhos que têm aparecido. Obrigado, Gildo. Tem uma questão aqui que eu não sei se
muito específica para EAD, né? E na sua relação com as pesquisas que você faz. Então, mas eu vou trazer a pergunta da Regina Reis, que é, por favor, como essas ferramentas citadas por você, Gil, podem auxiliar o EAD? Olha, eu considero que, na verdade, a educação à distância ela tem as suas particularidades, mas ela tem similaridades com a educação presencial. Por exemplo, em ambos os casos, a gente precisa ter um acompanhamento dos estudantes, um acompanhamento das aprendizagens. Talvez no sistema EAD, a gente tenha que ter esse acompanhamento ainda mais detalhado, porque os estudantes estão à distância, e a gente precisa ter tutores, precisa ter monitores. Então, os sistemas não só de inteligência artificial, mas de como Moodle ou como ambientes virtuais de aprendizagem, né? No caso, os sistemas de inteligência artificial podem facilitar esse acompanhamento, como, por exemplo, o que eu descrevi anteriormente em termos de avaliação, né? Então, você criar sistemas de perguntas e respostas, chatbox, podem ser úteis nesse sentido para você ter um acompanhamento mais pormenorizado daquilo que está sendo feito em sala de aula, né? Ou seja, é um uso possível dentro desse ambiente. É, mas, claro, né, depois a gente pode discutir, mas existem questões problemáticas também, tanto no ensino presencial quanto no ensino EAD, e talvez no ensino EAD um pouco mais, que são as questões de plágio, entre aspas, pelas inteligências artificiais, e como lidar com isso, né? Então, nos sistemas presenciais, talvez isso possa ser mais controlado, e nos sistemas à distância, isso pode ser um pouquinho mais descontrolado. Ok, Júlio. E veja, já tentando responder aqui, eu acho que você, na verdade, você já tratou da pergunta da Cida Zen, né, sobre comentários relativos a práticas avaliativas com o uso do IA, né? E tem uma pergunta aí, já que você falou de dificuldades, né, da Maria Tereza, que faz a seguinte pergunta: você consegue dizer, em sua experiência, qual a principal dificuldade do aprendiz em IA? E aí eu vou, deve ser o aprendizado com IA, e aí eu já pergunto também, emendo a pergunta da Maria Fernanda: qual é a melhor forma de utilizar IA em classes muito heterogêneas com relação à faixa etária, sendo o professor um só para uma sala de 40 alunos? Tá, a primeira é qual a dificuldade do uso das IAs na Qual aprendizagem? acho que na verdade a primeira é na sua visão, na sua experiência, qual a principal dificuldade do aprendizado com IA, né? Dentre tantas dificuldades que nós temos, né? E aí ela acho que foca efetivamente a inteligência artificial. Qual seria a que você destacaria? Qual a principal? Acho que a principal no momento é aprender a usar a inteligência artificial. Então, se a gente talvez não sabe usar a inteligência artificial, a gente, eu digo, não o professor, mas o aluno também, se a gente não sabe a maneira adequada de fazer o uso da inteligência artificial, a gente não vai ter possibilidades de aprendizado. Pelo contrário, a gente vai talvez desaprender algumas coisas porque vai ser mal ensinado pelo chat ou pelos sistemas. Por exemplo, é, um sistema de inteligência artificial como o ChatGPT, ele funciona à base do diálogo para que ele possa aprender, e aí depois ele vai começar a fornecer informações relevantes e mais corretas. Então é preciso você construir um diálogo, construir informações, fornecer informações suficientes para que ele tenha a possibilidade de te dar a informação que você realmente quer. E isso é muito interessante porque talvez a gente consiga fazer com que os nossos estudantes aprendam a fazer perguntas. E essa é uma das competências digitais existentes, aprender a perguntar, não para as inteligências artificiais, mas aprender a fazer pesquisas num ambiente que tem um conjunto muito grande de informações que é a internet, incluindo aqui os sistemas de inteligência artificial. Então, será que eu estou fazendo a pergunta adequada?
será que o que mais eu preciso abastecer de dados à inteligência artificial para que ela possa me dar a informação correta? Então, se eu pergunto, por exemplo, qual é o modelo atômico ou um exemplo, se eu faço uma pergunta direta para o ChatGPT, ele vai me dar uma informação que provavelmente a primeira resposta é uma resposta meio equivocada. Aí eu preciso reabastecer e fazer uma nova pergunta. Então eu consigo, nesse sistema, ensinar o estudante também a como perguntar, né? Então, respondendo a pergunta de maneira um pouquinho direta, eu acho que a principal dificuldade no momento é saber utilizar os sistemas de inteligência artificial de modo que eles sejam mais potenciais para o ensino, né? E eu acho que tem que ficar, eu pelo menos penso que tem que ficar, talvez, claro que os sistemas de inteligência artificial são mais uma tecnologia possível. Eles, obviamente, são diferentes porque, entre aspas, eles criam conteúdo e eles conseguem interpretar conteúdo, mas eles são mais uma tecnologia dentre um rol de tecnologias digitais e analógicas que nós temos. Então, muitas vezes, como a própria fala do governo, a ideia de que a inteligência artificial vai substituir todos os outros métodos e a gente só vai utilizar essa tecnologia a partir desse momento. Não. Eu, Gildo, como professor de química, vou continuar utilizando experimentos, vou continuar utilizando simuladores, vou continuar passando vídeo, vou continuar trabalhando com PowerPoint e vou também utilizar sistemas de inteligência artificial. Então, eu somo ao rol de recursos que eu já tinha, mais um, que em determinados momentos pode ser potencial para o aprendizado de algum tema. Então, acho que eu pelo menos tenho notado que em alguns locais, algumas falas, alguns congressos, as pessoas acabam achando que o sistema de inteligência, com a inteligência artificial, a gente vai deixar de utilizar outras tecnologias. Na verdade, não, né? A gente vai continuar utilizando outras tecnologias e vai alinhar, talvez, as IAs. Bom, obrigado, Gilda. Inclusive, recentemente a gente estava num evento e foi uma questão que foi colocada para a gente, né? Parecia que a IA ia acabar com todas as outras tecnologias e a gente só ia usar a IA ou computadores a partir de então, né? Mas acho que essa é uma confusão que também é potencializada por desinformação nos processos de divulgação científica, né? Vou passar aqui para uma. Nós temos muitas questões, Gildo. Eu sei que a gente não vai dar conta de responder todas, mas e aí eu vou passar depois as questões para a gente, no futuro, a gente responder com a sua ajuda, tá bom, Gildo? Ah, aqui a Sueli Ferreira pergunta, né? Ela pede para você. Gostaria que falasse um pouco sobre os meios já existentes de uso nessa área de leitura de imagem e o que pode vir de avanço. E aí eu vou aproveitar, né, e trazer aqui uma pergunta do Ricardo Magalhães. Minha pergunta é: as ferramentas de IA serão a calculadora do século XXI com suas polêmicas e paixões? Vou começar pela segunda, porque é uma questão que eu estava discutindo com o professor João Paiva aqui da. A gente estava discutindo a questão de se os sistemas de IA são singulares, ou seja, são diferenciados das outras tecnologias que surgiram, ou se eles vão ser a calculadora do século XXI, ou seja, vão causar um estardalhaço, um boom e de repente vão sumir, né? A minha discussão com ele, a minha posição no momento é, pelo fato delas terem uma capacidade generativa, o que é diferente dos outros sistemas de tecnologias, sejam educacionais ou não, eu acho que eles têm uma capacidade particular e eu acho que eles não vão se tornar a calculadora do século XXI. Talvez em algumas áreas eles não sejam tão utilizados ah, quanto em outras áreas, mas eu acho que eles vão permanecer com forte uso, até porque a gente está na fase de evolução dos sistemas de IA. Então, sistemas que a gente tem de inteligência artificial
muitos deles ainda são ruins, né? Mas se você pega de 3 meses atrás, eles eram muito ruins, agora eles estão ruins e estão melhorando cada vez mais. E tem outros que já estão muito evoluídos. Então, existe uma capacidade de evolução muito grande ainda, e eu acho que é cedo para a gente responder essa pergunta dizendo que sim, vão ser a calculadora, daqui a pouco ninguém vai mais utilizar. Eu acho que no momento a tendência é que isso não aconteça, que eles continuem a ser utilizados e cada vez mais incorporados. E se a gente desejar que eles não sejam utilizados em alguma área, a gente vai ter que entender como eles funcionam para poder bloquear isso. Por exemplo, se a gente desejar que a IA não seja utilizada para planejar aula, como quer o governo do Estado de São Paulo, a gente precisa entender como ela funciona e saber, porque nós temos o domínio da nossa área profissional. Então, nós somos professores competentes para fazer isso. Precisamos entender como as IAs funcionam exatamente para falar para esse governo, falar, ó, não tem o menor cabimento por essa razão, por essa razão, por essa razão. Quanto à questão das imagens, que foi a primeira questão, existem ainda pouquíssimos trabalhos que avaliam sistemas de imagens, né? Então, nós fizemos dois trabalhos, um deles foi publicado, eu posso passar o link, o outro está em fase de publicação. Um deles nós pedimos para os sistemas gerarem imagens, e aí eles não tiveram habilidade para gerar imagens sobre o conteúdo de química. Quando a gente vai olhar, pesquisar o porquê, né, existem várias razões, e uma delas é que gerar imagens relacionadas a conteúdo de química é considerado pelas diretrizes do sistema de inteligência artificial como proibido. O sistema não pode gerar porque é um conteúdo sensível, né? É como se eu pedisse para gerar uma imagem de uma mulher nua, né? Então ele entende como um conteúdo sensível porque ele vai entender que se eu estou pedindo para gerar imagem sobre conteúdo químico, eu posso ser uma pessoa que queira sintetizar drogas, produzir bombas, produzir armas, esse tipo de coisa. Então, ele acaba gerando imagens desconexas. Uma segunda razão é porque dentro do conteúdo de química, o conteúdo que a gente pediu foi modelos atômicos, que é um conteúdo bem básico do ensino de química, e tem muito erro conceitual distribuído na internet. Então, como ele se baseia nas informações que tem na internet, ele pega um monte de erro e compila esse monte de erro numa imagem. Então, ele não consegue criar. O segundo, então a gente pediu para ele criar, ele não teve, os sistemas não tiveram habilidade. O segundo estudo nós demos a imagem e pedimos para ele interpretar. Aí sim, eles conseguiram interpretar de uma maneira relativamente boa, né? Relativamente boa é assim, com um grau de acerto absurdo, né? Mais de 90% de acerto. Na verdade, 97% a gente fez um conjunto grande de prompts e 97% das informações foram corretas, 3% das informações foram erradas. Então, ele conseguiu interpretar imagens manuscritas, escritas pelo rapaz que está fazendo a pesquisa, inclusive fotos de lousa que estavam desenhadas reações químicas. Mas existem pouquíssimos trabalhos que fazem a avaliação no momento sobre a interpretação de imagens. O que a gente sabe, ou o que a gente tem por essa experiência, por esse trabalho que está sendo desenvolvido, é que a IA consegue interpretar muito bem as imagens. Obrigado, Júlio. Na verdade, tem uma série aqui, vamos tentar sintetizar. Posso só responder uma pergunta que tem a ver com aprendizagem rapidinho? Por É, favor. Gabriel Alves, que ele pergunta como a IA poderia auxiliar na personalização do ensino de alunos em uma sala de aula, considerando que a curva de aprendizagem é diferente. Então, Gabriel, é aquilo que eu tinha comentado, a IA ela não vai ajudar em nada. Quem vai ajudar é o professor com o auxílio da IA, talvez, ou com auxílio de outras formas. Então, quando eu falo assim, olha, eu criei um chatbox e esse chatbox serviu para os alunos perguntarem coisas para a IA. Então, os alunos perguntam, eu, Gildo, como professor, tenho que estar atento às perguntas que estão sendo feitas no chatbox, às respostas que a IA está dando, porque com base nessas perguntas eu consigo ver quais são as principais dificuldades que os diferentes alunos estão tendo, e eu, Gildo, vou trabalhar com essa informação para poder trabalhar com a especificidade e a personalização de cada aluno. Então, você percebe, a gente não pode substituir
o professor, na frase, o professor pela IA. Não, então, a pergunta seria: como o Gildo, com auxílio de tecnologias educacionais, dentre elas a IA, poderia trabalhar a personalização da aprendizagem? Então, a IA, ela dá um subsídio, né? Mas quem vai trabalhar especificamente é o professor. É por isso que é impossível a gente ter uma inteligência artificial dando aula, porque só nós sabemos pegar essas informações contextuais específicas e trabalhar de maneira personalizada com os estudantes. Mas talvez a IA dê subsídios para a gente ter mais acesso a informações sobre esses estudantes ou automatize esse processo, agilize esse processo. É isso, Arnaldo. Obrigado, Gildo. Acredito que você já está respondendo, por exemplo, as questões da Ana Morales, né, do Adécio, com as respostas que você acabou de trazer para a gente, né? A Ana Morales pergunta como você acha que deve ser feito esse treinamento, tanto para professores quanto alunos, para fazer bom uso da IA. A IA veio para robotizar as relações humanas, você está fazendo já essas abordagens nas respostas anteriores. Tem uma pergunta aqui, né, do Wilson Júnior. Bom dia, professor. Gostaria de saber como são estruturadas as habilidades inerentes às competências digitais. São semelhantes às construções da área de linguagem e de semiótica? É, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu não vou ter resposta para isso. Eu não, s- não, na, Se você olha o relatório da União Europeia sobre as competências digitais e as habilidades, não fica claro, pelo menos para mim, eu não tenho clareza de como foram elaboradas efetivamente essas habilidades, essas competências digitais. Então, você tem as áreas, né, de competências digitais e você tem as competências. As áreas são aquelas seis que eu coloquei e as competências, cada área tem três, quatro ou cinco competências a depender da área. O que o Research Center, que foi quem desenvolveu esse trabalho, descreve com um certo grau de detalhamento até bastante interessante, é que foi feito um levantamento bibliográfico, né, uma pesquisa documental sobre tudo que se falava, ou grande parte daquilo que se falava sobre o digital, o uso das tecnologias, o uso das competências, e com base nessa pesquisa surge esse quadro europeu de competências digitais. Mas talvez o detalhamento mais linguístico, semiótico da coisa, tenha ficado sob a ótica de quem, dos pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram essa, esse estudo qualitativo e quantitativo dos diferentes trabalhos. Então, não sei te dizer se é da mesma maneira, considerando os mesmos aspectos semióticos, ou não. Eu sei te dizer que veio de um grande levantamento de dados sobre o uso de recursos digitais. Por falar em questões difíceis, né? O Marco Aurélio traz aqui uma questão que tem mobilizado muitas pesquisadoras e pesquisadores em relação aos usos das tecnologias, das inteligências artificiais e assim por diante, né? E eu vou tentar reunir isso, Gildo, se você achar coerente, você tentar responder as três questões que para mim têm relação, né? Quais questões éticas devem ser consideradas quando trabalhamos com a formação de professores na era digital? E eu estou articulando essa ideia, essa pergunta, né, à pergunta da Lucy Cleide, deixa eu ver se eu li direito, li, como a IA pode impactar na gestão do conhecimento? Né? Acredito que a gente pode pensar também nas perspectivas éticas que têm relação com a formação docente, né? E como amenizar, pergunta da Rosa Gonçalves, como amenizar a interferência indiscriminalizada do chat GPT na educação? É, Perguntas difíceis, né? O pessoal está começando, está desde o começo complicando nossa vida. Vamos lá. eu talvez não tenha resposta para essas perguntas, não, mas eu talvez tenha só opiniões, mas sem muita fundamentação. Mas eu vou tentar colocar um pouco, e aqui já faço uma ressalva, que é um ponto de vista, tá? Tem alguns aspectos, principalmente aspectos éticos, que eu acho que precisam de um estudo multidisciplinar de pessoas de diferentes áreas, e eu ainda não tenho esse domínio sobre esses aspectos.
o que eu concebo, principalmente relacionado à ética do uso das IAs, tem a ver, tem relação, o que eu tenho tomado cuidado bastante, é com dois aspectos. Basicamente, que é a proteção de dados sensíveis dos estudantes e do conhecimento produzido pelas inteligências artificiais. Por exemplo, quando eu, assim como para qualquer outro sistema, por exemplo, se eu publico notas de estudantes de maneira online, hoje em dia, se eu publico uma lista com o nome do estudante e a nota, isso é de certa forma, antiético da minha parte, porque eu estou expondo o estudante em relação à nota que ele tirou. Então, esse é o mesmo cuidado que você tem que ter com a IA, né? Então, quando você cria um chatbox ou quando você cria um sistema dentro de um sistema de inteligência artificial, você tem que ter esse tipo de cuidado. Quando você vai utilizar um sistema de inteligência artificial como o ChatGPT ou similares, você tem a opção de deixar os dados disponíveis para a rede ou criar um chat particular. Então, você tem que, quando você for utilizar um sistema como esse, você tem que lembrar de desmarcar, por exemplo, esta opção de deixar os dados disponíveis online, porque senão tudo que entra no ChatGPT, ele entende que ele pode compartilhar com o mundo. Então, se o aluno compartilha um dado pessoal, ele vai entender que aquele dado pode ser compartilhado pelo mundo e foi autorizado por você, porque você não desmarcou aquela opção. Então, algumas questões éticas que eu tenho trabalhado ou que eu tenho tomado cuidado é principalmente de como bloquear que as informações que entram no chat GPT, que são de estudantes, que são minhas, que são pessoais, não sejam compartilhados por essa ferramenta com o restante do mundo. E isso é como um dos plugins que você tem que desmarcar lá, né? É como se você não aceitasse os cookies do ChatGPT. Você fosse lá, entrasse nas configurações personalizadas e desmarcasse algumas coisas. Mas o Silvio, acho que compartilhou alguma informação sobre aspectos da ética no uso das IAs, né? Enfim, eu não tenho, infelizmente, essa é uma área que eu ainda não tenho muita leitura, eu não me debrucei muito sobre isso, então vou ficar devendo, para não falar besteira, eu vou ficar devendo respostas. Bom, Gildo, estou pensando aqui que já contribuímos bastante com a discussão. É evidente que você deixa também a marca de que precisamos avançar nas pesquisas, né? Da mesma forma que estamos observando o avanço dos programas, dos projetos relacionados com inteligência artificial e educação. Seja para a educação superior, que é o nosso foco da rede, seja para a educação básica, que tem maiores impactos efetivamente na sociedade, visto que o número de estudantes, por exemplo, no Brasil, na educação básica, tá na faixa de 50 milhões de pessoas só no Brasil, certo? Enfim, Gildo, então, agradecendo mais uma vez sua participação, pedindo desculpas para todo mundo, porque hoje a gente está falando de tecnologias, mas as tecnologias de comunicação, elas não ajudam muito, né? Às vezes, elas ajudam demais, às vezes não ajudam quase nada. E hoje foi um dia que a gente enfrentou alguns problemas técnicos. Então, Gildo, passo a palavra para você, para o encerramento, e muito obrigado mesmo pelas suas contribuições, no dia de hoje. Sem problemas. Gostaria aqui de ficar conversando e trocar ideias, porque cada vez que a gente ouve uma pergunta, a gente percebe que a gente tem que estudar e ler algo mais sobre essas questões éticas, por exemplo, colocadas, são extremamente relevantes. Agradeço o convite novamente, espero que vocês tenham um ótimo evento. E eu sempre falo no final das minhas falas que eu não sou um defensor dos sistemas de inteligência artificial. Não. Na verdade, eu acredito que existam possibilidades do uso desses sistemas, assim como existem possibilidades do uso de outras tecnologias digitais ou analógicas, assim como existem outras possibilidades do uso de outros recursos que não são tecnológicos. Então, assim, eu enxergo que há uma área tecnológica que emerge dentro da nossa sociedade moderna,
que a gente precisa compreender, entender, estudar ela para saber até que ponto a gente pode ou não utilizá-las. E é isso que eu defendo, que a gente adquira conhecimento sobre essa área para que a gente possa ter a opção de não utilizá-la e ter a opção de nos defendermos quando a gente discordar da utilização disso, né? Principalmente em questões políticas recentes, acho que a gente tem que tomar esse cuidado de ter domínio conceitual, ter conhecimento sobre a causa para poder recusar e argumentar contra eventuais decisões um pouco mais arbitrárias de governantes diversos. Então é isso, muito obrigado e tenham um ótimo restante de evento aí para vocês. Ótimo dia. Obrigado, Gildo. A gente vai passar depois as questões que nós não conseguimos responder nesse momento para você, e aí a gente responde as pessoas para que elas tenham a sua, vamos dizer assim, a sua contribuição, o seu comentário, a sua pergunta também atendida. Então, sem mais delongas, agradeço a participação de todos. À tarde voltamos também para falar de IA, né? A mesa da tarde começa às 14 horas, num outro link, e tem o tema IA na educação superior, desafios e oportunidades. Gente, bom intervalo aí para quem vai voltar à tarde, bom dia, boa tarde, enfim, tem gente de vários lugares do mundo. Agradeço realmente a participação e a compreensão de vocês. Até mais tarde.